Paz do Senhor, eu venho trazer através deste vídeo uma palavra de Deus sobre a sua vida, amém? Para que meditemos, para que venhamos meditar e ter uma reflexão, né, sobre essa palavra. Onde eu presenciei na minha rede social, esta semana ainda, vinha falar assim uma frase, né? Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come? Daí já teria uma resposta, né? Aleatória ali, né? Que diz: eu não morri nem comi, eu fiz amizade com a fome. Eu quero trazer alguns textos da palavra de Deus que eu creio que Deus falou comigo, o Espírito Santo de Deus, e quero ver se vocês conseguem meditar, refletir, compreender também o que eu quero passar. Amém? Lembre-se, a frase diz assim, né? Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come? Eu quero aqui citar algumas passagens bíblicas e tentar explanar alguma coisa em cima disso. Eu gostaria aqui de só pôr um fundo aqui musical. Gostaria de ler em Lucas capítulo 4 em diante ali, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Amém, irmãos? Somente até aqui, mas é importante meditarmos em todo esse capítulo aqui, 4, do 1 ao 13. É bom meditarmos que é onde Jesus é tentado, né, no deserto. E durante dias que ele estava ali sendo tentado pelo diabo, né, nada ele comeu naquele dia, então ele se guardou, né. E o que eu quero trazer alusão a essa mensagem, né? Que essa palavra ali, ela está dizendo: se o diabo amassa o pão, você morre ou você come, né? Esta frase, depois eu fiquei sabendo que é de uma música aí, né? De uma banda imundana, né? Que faz até uma reflexão assim diante de Deus, mas nós sabemos que muitos professam Deus, mas o Deus dele muitas vezes são outros, né? Mas e daí eu me peguei pensando muito nessa palavra, nessa pergunta, né? E que faz uma alusão até mesmo ao pecado, né? Porque pratos do diabo são oferecidos a nós, é uma escolha nós comê-los ou não, né? Como essa frase vai dizer, né? Você morre ou você come, né? Pratos do diabo são oferecidos diariamente. Então, que nem muitos dizem, né? Um ditado mundano que eu tenho comido o pão que o diabo amassou, né? Por causa que tem passado talvez dificuldades, mas sabemos que mesmo aquele que adora e reconhece, né, a grandiosidade de Deus sobre a sua vida, sabemos que somos falhos, às vezes na ignorância de não conhecer a palavra de Deus, a gente pode ter falado, eu já falei isso, né? Mas se a pessoa diz amar a Deus, né, então já há um equívoco nessa frase, né? Porque mesmo na dificuldade, né, sabemos que Deus, mesmo no pouco, né, que Ele prepara, né, que seja abençoado, né? Porque como a palavra diz que se formos fiéis no pouco, no muito, Deus nos colocará, né? Então, né, se nós dizermos que temos comido o pão que o diabo amassou, então a gente temos comido um banquete que o diabo nos oferece. Por quê? Porque muitas vezes nós já somos tentados a fazer a vontade do diabo. Se nós estamos fazendo a vontade do diabo, Jesus aqui nessa palavra, ele é levado, foi tentado após 40 dias de fome, né, a transformar uma pedra em pão para que se alimentasse. Mas o diabo queria tentar ele para que ele provasse ser filho de Deus ou não, mas só que ele veio como homem na terra
E ele veio para vencer a lei, vencer o pecado e venceu a morte também, né? E ele não cedeu à tentação do diabo. Mais adiante vai dizer, né, que o diabo tentou oferecendo todos os reinos, né, deste mundo a ele. E enfim, né, o diabo ele vem com pratos, irmãos. Ele vem com pratos e é uma escolha nós comermos ou não, mas só que nós estaremos fazendo a vontade dele. Quantos não têm comido no prato do adultério, da fornicação, da prostituição, da mentira, do roubo? Às vezes, talvez o fruto do nosso trabalho, se ele é um fruto de corrupção, de mentira, de desvio, né? De alguma forma, de uma má conduta ou de mau caráter, irmãos, nós temos comido o prato que o diabo nos oferece mesmo, o pão que o diabo amassou mesmo. Mas aquele que ele reconhece Deus sobre a vida dele, em tudo que ele tem, em tudo que é provido sobre a sua vida, mesmo na necessidade, nós devemos dar graça mesmo na necessidade, mesmo no pouco, né? Ser fiel no pouco para que no muito Deus nos coloque. Amém? Então, nós temos que cuidar, porque até mesmo o poder da palavra, né? Nós dizemos talvez uma frase assim, uma frase de efeito, e isso pode vir sobre a nossa vida como uma maldição, ou se nós lançarmos sobre outras vidas, será alcançada essa vida como uma maldição sobre essa vida. Agora, assim como o poder da palavra de Deus também tem poder, quando ela é lançada, né? A palavra de Deus é viva, fiel e eficaz para produzir o efeito que lhe apraz, né? Que apraz a Deus, aquilo que é a vontade de Deus, né? Ela tem poder se ela está enquadrada na Bíblia e se é a vontade de Deus, né? Não adianta a gente falarmos o que nós quisermos da nossa boca, que isso é a profetada, né? Os falsos profetas, né? Que lançam, né? Aquilo que bem entendem, sem base bíblica muitas vezes. E muitas pessoas, né? Porque é como o diabo tentou Jesus, né? Porque na necessidade do pão, talvez, o diabo vem assim como prometeu para Jesus reinos e poder, né? Promete riquezas, e muitos falsos evangelhos estão fazendo isso aí e não está havendo a libertação, não está havendo transformação pelo Espírito Santo. Pessoas que até mesmo dentro da igreja, nós somos chamados até mesmo para a igreja, para a presença de Deus, venha como está, mas que não permanecemos da mesma forma, né? Após, né, a habitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele vem, ele bate a porta, ele quer fazer morada no templo do Espírito, que é nosso corpo, mas após isso a gente não pode se conformar com os pecados deste mundo, né? Com as coisas desse mundo, com aquilo que o diabo tem nos oferecido. Que o diabo ele vai nos tentar. Mas aqui vai dizer que ele tentou Jesus, ó, e no final vai dizer aqui, ó, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. O diabo ele procura um momento oportuno para nos tentar e nos derrubar na fé, ou para que nos mantenha até mesmo no pecado. E não reconhecemos a palavra, para que não venhamos reconhecer a glória de Deus sobre a nossa vida. E ele é mentiroso, enganador, né? O diabo ele vai lançar setas para nos afastar da presença de Deus, mas a palavra de Deus, o seu Santo Espírito, ele nos atrai novamente para ele, né? Os mesmos caminhos que às vezes nós temos trilhados em nos afastar de Deus, às vezes em busca de prosperidade, dinheiro, às vezes dentro da igreja, né, almejando talvez só coisas terrenas, quando a palavra vai dizer que miserável o homem que busca em Deus somente coisas para essa terra, né, e não busca as coisas de céu, né? Então, que como a palavra diz, né, que nós venhamos a juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Amém? Claro que nós traçamos metas, planos, nós queremos conquistar, e se nós estivermos encaixado na vontade de Deus, na palavra de Deus, nós podemos conquistar um carro melhor, uma casa melhor, desde que nos torne talvez soberba, ou nos tornamos pessoas exaltadas, ignorantes talvez, né? Isso, né, nós estamos é uma passagem neste mundo, mas nós sabemos que nós temos conquistas a se realizar para, né, os nossos filhos também ter um desfruto do fruto do nosso trabalho.
enquanto vivemos neste mundo, mas que busquemos primeiramente, né, fazer a vontade de Deus, né? Buscar primeiramente o reino de Deus, né? Que já as outras coisas serão acrescentadas. E eu quero compartilhar aqui também, para nós concluir aqui, João capítulo 6, Evangelho segundo João capítulo 6, versículo 47 em diante. Em verdade lhes digo que quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém, irmãos? Então, aqui faz essa alusão que Jesus, né? E é uma verdade espiritual obtida na Bíblia, né? Que compreende, né, espiritualmente, que Ele é o pão da vida que desceu do céu para nos saciar, porque estavam sedentos de Deus, né? O povo sedento de Deus, na miséria do pecado, e Ele veio para saciar a fome, assim como a palavra também declara que Ele é como rios de águas vivas, né? Que Ele quer fluir dentro de nós, né? Então que nós deixamos esse rio de Deus fluir dentro de nós, que é intermédio do Espírito Santo, né? Intermédio do sacrifício de Jesus, que foi o sacrifício perfeito. Amém? Ele é o pão da vida, tanto que a Santa Ceia do Senhor, né, que é celebrada de formas diferentes, talvez em algumas igrejas, mas o símbolo do pão, né, é a carne de Jesus, que é partilhada entre os membros, o corpo de Jesus, e para saciar essa fome do Espírito Santo, né, essa fome de Deus. E também o suco de uva, o vinho, né, que seria o suco de uva, mas não fermentado, né, não alcoólico, né, mas o suco de uva. O vinho vai dizer que ele é o suco de uva. Agora, a bebida alvoroçadora, perdão, que alvoroça, né, esta bebida alcoólica aí já não provém de Deus, né? Porque a palavra lá em Apocalipse vai dizer: os beberrões não herdarão o reino dos céus. Então o vinho também vai ter significado que é o sangue de Jesus, né? Que foi derramado por nós e que, né, a Santa Ceia do Senhor a gente tomamos, compartilhamos do vinho, né? Simbolizamos ele ali como o sangue de Jesus, para que sejamos vivificados por esse sangue venha correr em nossas veias e venha nos transformar, né? E alcançamos cura, libertação, transformação intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, são essas palavras, né? Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come. É uma questão de santificação, né? Que onde, né, a resposta: eu não morri nem comi, eu fiz amizade com a fome. Aí vai entrar a questão do jejum, jejuar, consagrar, né, se guardar, talvez do prazer, né, da comida momentânea aqui da terra, para se fortificar espiritualmente em Jesus, buscar mais a presença de Deus em consagração. Então que nós viemos nos guardar, né? Os pratos são oferecidos diariamente. É uma escolha nossa comê-los ou não, né? Ou matar mesmo essa vontade da carne, né? Morrer, né, para essa vontade e consagrar mais a Jesus o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? A palavra nos arremete porque nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, né? Nos guardando da corrupção mundana. A palavra diz que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas, os necessitados, né? Aqueles que estão cativos, oprimidos por alguma necessidade, e se guardar da corrupção mundana, né? De todo pecado mundano, né? Que é aquela lista de tais, né, que João declara, e em Apocalipse, né, é declarado por João. A lista de tais que não herdarão o reino dos céus. Busquem lá em Apocalipse a lista de tais que não herdará o reino dos céus. Nós não podemos estar encaixados nessa lista, amém?
Deus abençoe e lembre-se que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele quer saciar a sua fome de Deus. Talvez você não se encontrou ainda em Jesus, talvez ainda você necessita compreender mais de Deus, né? Pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, busque mais compreender e se sacie com esse pão vivo que é Jesus, que desceu do céu para nos dar vida e vida em abundância. E esse simbolismo, venha compreender esse simbolismo, né? A Santa Ceia, né? Que é a partilhar do pão, né? Que seria a carne e o sangue de Cristo para obtermos vida eterna em Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Essa mensagem aí, né? Que é referente a essa... até eu fiquei sabendo que esse refrão é um refrão de uma música, né? Como eu disse. Faz uma alusão a isso, assim como muitos cantores cantam muita coisa falando de Deus, né? Mas às vezes se encontram alguns pecados e nós oremos por estes para que alcance libertação, né? Porque ela não vem pelo nosso muito falar, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.